Então vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, nosso pensamento, em busca do silêncio interior. E vamos pedir, em nome de Deus, de Jesus e da Mãe Santíssima, em nome da corrente espiritual que rege a nossa casa, Paulo de Tarso. Iniciamos essa prece pedindo a paz e a proteção, que os bons espíritos possam percorrer todos os cantos dessa casa, deixando em cada um que aqui estiver uma vibração de amor, de paz e de harmonia, para que possamos interpretar e compreender os ensinamentos que nos serão apresentados. Gratos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, pedimos, Senhor, que os mentores espirituais inspirem nosso palestrante e que ele seja orientado, amparado e envolvido pelo seu amor. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente no mês de aniversário, né? Se a gente pensar, 68 anos, quantas pessoas passaram por aqui, encarnados, e meus amigos, num número muito maior, provavelmente, de desencarnados, e que receberam orientação, receberam apoio, mesmo no mundo espiritual. Então é uma bênção e é uma alegria. E para mim é um momento especial, porque eu tive um bom período aqui de estudo sistematizado, que deixou boas recordações, bons amigos, e aqui eu recebi o estímulo para fazer exposições. Comecei aqui e vou em outras sociedades e faço também com a graça de Deus. Então é muito bom a gente estar numa casa como essa, assim. Parabéns ao Paulo de Tarso. No mundo atual, em que a ciência e a tecnologia estão num patamar bem elevado, a parte, o raciocínio, a inteligência do homem está aflorada, às vezes com alguns recursos ele consegue fazer muito mal para muita gente ou muito bem, dependendo de quais valores morais a pessoa está imbuída. Nesse contexto do mundo atual, o mundo da inteligência, do raciocínio, vocês não podem avaliar a importância do conhecimento espiritual. Conhecimento esse que vocês não vão encontrar em outras religiões, que iguais que vêm no Consolador prometido por Jesus. Porque nos traz realmente, frente ao momento atual, nos traz uma ideia de nós cuidarmos com aquilo que nos é oferecido, nós termos um senso crítico. Por exemplo, nessa visão materialista que muitos governos têm hoje, e que até já tem alguns que falam, não, pessoa de mais de 70 anos tem que, sabe, não está atrapalhando o progresso do país. Impossível uma pessoa, um governante, não lembrar que aquela pessoa que está com 70 anos hoje, por exemplo, ela contribuiu também para que fizesse uma previdência. Então, esse aspecto é importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente vê que muita gente está oferecendo a eutanásia, principalmente, ou suicídio assistido, né, ou para aliviar o sofrimento da pessoa. Isso é um aspecto que no Espiritismo ele explica muito bem isso. E nós vamos ver hoje, com base em obras também, um pouquinho desse aspecto. Então, nessa visão materialista, a gente tem que ter cuidado com soluções simplistas. E um aspecto que é muito importante é nós, cada um de nós. Que familiaridade nós estamos tendo com os amigos espirituais, com Deus. Nós fazemos a prece à noite, pela manhã,
nós procuramos nos lembrar nas situações de seguir os ensinamentos de Jesus, esse é o ponto principal. Hoje, o assunto, como vai ser na próxima quarta também, né, é o Cristo Consolador, mas no outro formato, e a gente sempre aprende muito mais. Então, nos trata do jugo suave, o Consolador prometido e a vinda do Espírito de verdade. Tudo isso no capítulo 6. Jesus, através de João, ele nos diz: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai que lhes mande outro Consolador, para que fique eternamente com vocês, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Porém vocês o conhecerão, porque ele ficará com vocês e estará em vocês. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai vai enviar em meu nome, vai ensinar-lhes todas as coisas e os fará recordar tudo o que eu lhes tenho dito. E nós vemos que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Olhem bem, conhecimento das coisas, de onde vem, para onde que o homem vai e por que o homem está aqui na Terra. O Espiritismo nos propicia todas essas informações. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na primeira questão, já coloca. A primeira questão, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E aí, nós já começamos a ver que aquela ideia de Deus, Senhor, com idade, escrevendo em linhas tortas, escrevendo direito, aquilo tudo vai desaparecendo. Porque ele não personaliza Deus. Ele trata como uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nos demais livros de Allan Kardec, nós vamos ver que esse entendimento ele vai se ampliando, o que é uma característica do grande codificador, né? Só para vocês terem uma ideia, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que é o que nós estamos vendo, se nós voltarmos no capítulo 1, Instruir a Lei, ali nós já vamos encontrar a aliança da ciência com a religião. É o primeiro aspecto, porque antes não. Antes, não, tu é da ciência e tu é religião. Uma coisa não fecha com outra. E Allan Kardec nos diz que não, que as duas vão em direção ao mesmo objetivo, o objetivo da perfeição. Um outro aspecto, nesse capítulo 1 também, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, com provas irrecusáveis, incontestáveis, a existência do mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Tanto que o segundo livro, depois do Livro dos Espíritos, foi o Livro dos Médiuns, para nós sabermos trabalhar, para não sermos enganados. No capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, nós vamos observar o ponto de vista, um dos itens que tem lá. Devemos olhar essa vida material que nós levamos aqui com a visão do espírito imortal. Ela tem um significado, ela tem um propósito. E ainda também no capítulo 2, nós podemos observar, entre outros itens, a realeza de Jesus, comparada, por exemplo, com a realeza da Rainha de França. A Rainha de França, quando desencarnou,
Chegou no mundo espiritual, estava na penúria. O Cristo, a realeza dele é tão grande que ele, sem recursos, sem poder, sem riqueza, ele divide a história do mundo em antes e depois de Cristo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí nós vamos começar a observar a grandeza do universo. Esse nosso planeta azul, lindo, ele não passa de um grãozinho de areia num universo imenso. Como é que nós vamos querer colocar um Deus administrando tudo isso com uma personalidade humana? Tem que ser uma inteligência suprema, tem que ser uma causa primeira ou primária de todas as coisas. Depois, nós vamos observar no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Alguém tem dúvida com as crianças que estão nascendo hoje? As qualidades que elas já têm, as facilidades que elas dispõem para trabalhar com equipamentos tecnológicos? Crianças de 7 anos regendo orquestras. Onde é que eles aprenderam isso, né? No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, as causas dos sofrimentos. Tem sofrimentos que são desta vida, mas tem sofrimentos que são vidas anteriores. Nossas experiências que nós esquecemos dos fatos, mas mantemos os impulsos, as fobias, as irritações, os nervosismos. Como Jesus dizia, do coração procedem, né, os maus pensamentos, as más tendências. Então, nós somos os responsáveis pelos nossos atos e nós precisamos agir no sentido de nos curarmos. O Espiritismo, ele nos amplia o esclarecimento sobre as causas das nossas aflições atuais e, como eu disse, de vivências passadas. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. O Cristo nos ensina que todos os sofrimentos, tais como as misérias, as decepções, as dores físicas e morais, a perda de seres amados, encontram sua consolação em 2 pontos fundamentais de sua doutrina: a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Em Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, no capítulo 11, Amigos Novos, nós vamos ver um grupo em que André Luiz acompanha de espíritos, vindo à Terra buscar companheiros que trabalham nesses postos de apoio às pessoas que desencarnam, às pessoas que se encontram no mundo espiritual. E eles vêm buscar esses colegas que se saíram bem no trabalho que eles vieram realizar, né? E caminhando com Jerônimo, André Luiz pergunta para ele: mas eu não consigo entender, ele fala para o Jerônimo, por que tantas pessoas boas, e André Luiz conhecia bons padres, sabe, que ajudavam muito, levam tanta calúnia, tanto sofrimento, quando não tem, às vezes, um mal físico também que tem que superar. Não dá para entender. Pessoas que vêm fazer o bem e sofrem, né? E o Jerônimo, então, se volta para o André Luiz e fala: a ideia humana de socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo de um indivíduo muito poderoso e arbitrário, um déspota terrestre.
E quando a pessoa segue esse Deus, como antigamente o Deus era vingativo, se fez alguma coisa errada, ainda perdia a guerra, que os judeus acreditavam muito, né? Se voltassem para eles, poderiam ganhar a guerra. Então era aquele sentimento, um Deus personalista e de um determinado grupo. Então a criatura pressupõe, no amparo de Deus, o protecionismo de um indivíduo muito poderoso e arbitrário, um déspota terrestre, e fica na expectativa de favores materiais, que esses favores materiais tenham perpetuidade, que sejam para sempre, que a pessoa que segue esse Deus tenha um destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. A criatura costuma aguardar serviço, estima e entendimento, mas a criatura desdenha, não tem interesse de servir, estimar e entender, quando não tenha alguma retribuição. O apoio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação, e chega muitas vezes à criatura como se fossem gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. E aí a gente lembra aqui, por exemplo, o Chico, que tinha um problema na vista, que não conseguia solucionar, né? Nós lembramos o Divaldo, certa feita ouvi ele falando, que também, como nós, gostaria de um matrimônio, mas esse matrimônio, se por acaso se efetivasse, provavelmente a obra que ele estava para fazer não sairia. Quantas renúncias! Pouco tempo passou o filme do Zé Aribó, e a gente viu que a vida de um médium não é muito fácil, não. É muita cobrança em cima, né? Então são dificuldades, são problemas que a pessoa enfrenta e que ela tem que ir superando, né? Enquanto predominar, nos diz o Jerônimo, na Terra, os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Não que o Senhor queira transformar discípulos em cobaias, não é isso, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. E o que quase sempre parece sofrimento e tentação, como as renúncias que os médiuns, os trabalhadores têm que fazer, os probleminhas, eu gostaria de comer isso, mas não posso, ou fazer aquilo e não posso, isso aí constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Ele não vai naquele caminho, mas no final a felicidade para ele é uma felicidade muito maior. E aí nós falamos do apoio ao desencarne de alguns amigos desse grupo que veio ajudar, veio apoiar a volta desses amigos. Um deles é o Dimas. E o Dimas era um trabalhador espírita. Então estava com as faculdades mediúnicas num nível assim muito bom. E colocava-se sempre a serviço dos necessitados e sofredores. O outro é Fábio. Fábio, um espiritualista, gostava de se envolver com magnetismo, mas com sinais de tuberculose. E o Fábio ainda tinha 2 filhos pequenos, um com 6 e o outro com 8 anos. O Fábio, desde que casou, ele, junto com a companheira, desenvolveu o Evangelho no lar. E nesse horário, nesse comentário, ele foi tanto
se ajustando o lado espiritual da casa, quanto levando as informações para os filhos, de tal modo que ele sabia que ia morrer, que ia largar as crianças, mas encaminhando as crianças para que elas não tivessem receio, porque ele apenas estava trocando de corpo, e ele continuaria apoiando eles, embora eles não os vissem. Mas levou de tal forma o esclarecimento que foi uma passagem tranquila. Albina, da igreja protestante, era uma presbiteriana, teve casado 7 anos. O marido veio a falecer e ela se voltou para trabalhar com as crianças, com a juventude, levando a ideia dos ensinamentos de Jesus, colocando assim com muita maestria para as crianças. E foi assim maravilhoso. Quando os amigos chegaram para levá-la, eles disseram: não, a Albina não pode ir agora. Ela ganhou uma moratória. E aí então eles foram para Adelaide. E quem quiser ver, o livro é Obreiros da Vida Eterna. Vou deixar todo mundo curioso. Só não vou falar que era a filha de Albina que estava grávida e corria o risco dela perder o nenê, e tinha uma criança que tinha vindo para, junto com elas, continuarem o trabalho daquela casa. Mas vocês podem ver com mais detalhes lá, né? E Adelaide, também chamada de Aura Celeste, tutelada pelo Dr. Bezerra de Menezes, cujo ministério mediúnico, intenso, assim, maravilhoso, um serviço incessante em benefício de enfermos, amparo materno aos órfãos da casa que ela dirigia, aliados a profundos desgostos e duras pedradas que constituem, ele reforça aqui, abençoado ônus das missões do bem, preparam-lhe a alma para esta hora. E Cavalcante, nosso amigo Cavalcante, um católico romano assim maravilhoso, uma pessoa, espírito abnegado, valoroso nos serviços de bem ao próximo. Foi abandonado pela família em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. E o André Luiz percebeu que, embora ele fosse voltado assim para sentimentos com as outras pessoas, ele se mantinha completamente alheio à aproximação dos espíritos. Ele não percebia nada diferente dos outros. E aí então Jerônimo diz: a deficiência da educação da fé, ainda mesmo nas pessoas mais admiráveis, cria deploráveis desequilíbrios da alma, em circunstâncias como esta que nós vamos ver do Cavalcante. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, deve ter aqui na biblioteca, no capítulo 18 vai falar sobre ele, que fala do desdobramento difícil, desprendimento difícil. Cavalcante, o pobre amigo, ele permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir ligado à carne. Já haviam decorridos mais de 4 dias em que os espíritos estavam ali em volta dele, tentando ajudá-lo, mas o moribundo ele tinha muito receio. E qual era o receio dele? Uma ideia muito forte que era pregada no catolicismo, hoje não deve ser mais, sobre o purgatório. Ele tinha um medo terrível de ir para o purgatório. E um outro aspecto é que ele sentia uma culpa por ter falhado com a mulher. Ele era considerado na casa dele um padre sem batina, de tão bom que ele era para os outros. No entanto, os parentes todos largaram ele de mão, porque ele não se firmava nesse aspecto de bens materiais. E ele agora, doente, ele refletia: puxa vida, né? A minha mulher foi embora, na cabeça dele, porque eu acabei
me preocupando com os outros e descuidei dela. Eu não cuidei de sentimentos femininos. Então ele tinha esse sentimento de culpa com ele e o medo do purgatório. Aí ele chama um padre e o padre vem e conversa com ele uma vez, depois volta de novo 2 vezes, 3 vezes. Mas o padre vai e procura sair o mais rápido possível, porque o corpo dele já não estava ajudando. Aí ele pensou, achou que não encontrou a consolo com o padre, disse, vou chamar uma irmã de caridade. Mas a irmã de caridade ainda foi pior do que o padre, porque a irmã chegou lá já com proteção no nariz e olhou para ele e ele queria contar o caso dele. Não, eu tenho outros casos mais urgentes que o teu, né? E saiu com tudo. E aí o padre, cruzando com o médico no corredor, o padre vira para o médico lá e pergunta, como é que é? E o Cavalcante, morre ou não morre? Olha a falta de caridade. Aí o médico disse, está difícil, estou pensando em utilizar a eutanásia para ele. O padre, aí eu acredito que seja uma caridade até acredito que seja uma caridade. E se despediram, né? Vejam a importância do conhecimento espírita agora. Cavalcante, que via tão bem no aspecto dos sentimentos humanos, ele permanecia completamente cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão, corpo sem condições. E os espíritos que estavam ali para auxiliar, estavam preparando tudo para a parte da noite, para poder proceder o desenlace. Debalde, porém, procurou-se oferecer ao doente o sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente, sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações decoradas, em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Os espíritos então foram providenciar e trouxeram a esposa dele à noite, né? Tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Corpo cada vez mais debilitado, percepções espirituais aumentando. Verá a esposa antes do decesso, que se aproxima e dormirá menos inquieto. Após a conversa com a esposa, ele falava vencendo enormes obstáculos, muita dificuldade para falar. Notava-se que aquele entendimento com a esposa lhe fizeram um imenso bem. A mente tranquilizara-se, contemplava a esposa, reconhecido, quase feliz. Chega o médico e ele começa a narrar o médico que viu a esposa, mas que coitada, ela tem que ser auxiliada, que o médico tem que dar uma força, e relata também algumas situações que ele estava já vendo ali no hospital. E o médico fala, é o delírio precedendo o fim. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro, impossível continuar assim, será aliviado. Jerônimo o orientador espiritual, mostrou extrema preocupação. Vamos agir rápido, ele falou para o André Luiz. O médico vai aplicar-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante e ele lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer, tenho medo. O clínico, todavia, não se demorou muito e, como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível ajudá-lo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou-lhe a chamada injeção compassiva, a eutanásia,
o suicídio assistido, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Cavalcanti, para o espectador comum, estava morto, não para nós. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. O orientador explicou: a carga fulminante da medicação de descanso, atuando diretamente em todo o sistema nervoso, afeta os centros do organismo perispiritual. Onde é que nós vamos ver isso que não seja no Espiritismo, meus amigos? Cavalcanti permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de umas 12 horas. Olha o coordenador do grupo espiritual. A sua libertação, no entanto, só foi possível após 20 horas de muito trabalho para nós, para os espíritos que estavam ali para ajudá-lo. Ainda assim, Cavalcanti não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. O Espírito de Verdade, em 1860, nos diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Não esqueçamos, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar a amargura daqueles que nada esperam depois desta vida. E nós vamos ver que a consolação para os nossos sofrimentos é encontrada no conhecimento da vida espiritual, que desperta em nós, em cada um de nós, a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Então é importante que a gente tenha esses conhecimentos para a gente poder fazer as escolhas. Porque esse mundo que se apresenta aí, ele está muito simplista, está sofrendo, quer, praticar a eutanásia, como a gente já vê em alguns países, né? Eu estou com dificuldades financeiras, eu estou deprimido. Não pode. Nós vamos ver que a dificuldade depois, o que parece um alívio, vai ser uma dificuldade maior. Por quê? O Espiritismo hoje, ele está junto conosco, para nos clarear, para que a gente possa entender como é que nós devemos viver aqui para passarmos para o mundo espiritual. Então nós vemos que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia a nossa vida e ilumina após a morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, a se irradiar por toda parte, no consolo da fé viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é sol de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança.
é a claridade bendita do bem que transforma o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te na sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça sempre. Que assim seja.